Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Lática. Eu sou o Fábio Monstro e na aula de hoje eu quero te apresentar uma importante classificação criada pelo professor e geógrafo Aziz Absaber, que é a classificação dos domínios morfoclimáticos e fitogeográficos do Brasil, ou seja, os domínios de natureza no Brasil. Tudo bem? Olha só. O que o professor Aziz Absaber chama de domínio são áreas que vão desde milhares até milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, são áreas que possuem uma paisagem em unidade, uma paisagem coerente, uma paisagem ímpar, que se diferencia das demais. Como assim? Estamos falando de áreas nas quais esses elementos eles se combinam, eles se harmonizam. Então, essa compatibilidade entre hidrografia, vegetação, relevo, clima e solo, confere aos domínios uma unidade, uma característica única, específica, diferente das demais regiões no país. Isso é um domínio morfoclimático e fitogeográfico. Tudo bem? São 6 os domínios morfoclimáticos no Brasil. A maioria, a vegetação principal, ela empresta o nome ao domínio, na maioria dos casos. Por exemplo, a floresta amazônica, ela dá o nome ao domínio amazônico, maior domínio morfoclimático do Brasil. A vegetação dos cerrados empresta o nome ao domínio dos cerrados, o segundo maior domínio morfoclimático do Brasil, o domínio do Brasil Central, das chapadas ali do Brasil Central. Aqui o domínio da Caatinga, que a vegetação dá o nome ao domínio do semiárido nordestino, numa depressão, a depressão sertaneja, né? Uma depressão entre planaltos. Vegetação, coloquei aqui alguns cactos, né, para você lembrar, ela é xerófila, é uma vegetação com forte capacidade do quê? De armazenagem de água para sobreviver às longas estiagens. Aqui, a região do domínio dos Pampas, vegetação símbolo, aliás, domínio símbolo aí do estado do Rio Grande do Sul. Estamos falando de um domínio que é um prolongamento dos Pampas argentinos e uruguaios, que é uma região de vegetação rasteira, uma grande pastagem de vegetação rasteira e um relevo chamado de coxilhas, que são planaltos suavemente ondulados, são colinas, são ondulações muito suaves. As coxilhas de vegetação rasteira. E o domínio símbolo do sul do Brasil, o domínio da floresta de araucárias, ou mata dos pinhais. Vegetação de baixa biodiversidade. Olha, folhas aciculifoliadas. Vai escrever aqui, aciculifoliadas, que é aquela vegetação típica de pinheiros. É o pinheiro do Paraná, com folhas finas, justamente para quê? Para acumular menos gelo e principalmente para diminuir a perda de água por transpiração. Um outro domínio importante é o domínio do litoral, é o domínio dos mares de morros. Lembra? Nós estamos falando de planaltos arredondados pelas chuvas. O litoral está no alvo dos ventos alísios, que empurram a umidade da massa tropical atlântica, provocando chuvas anuais no litoral, um clima tropical úmido. Então, as chuvas, em grande quantidade, esculpem esses planaltos cristalinos, dando um caráter arredondado. Por isso que são planaltos mamelonares, ou em meias laranjas, como preferia o professor Absaber. A vegetação principal desses planaltos é a Mata Atlântica, que é uma floresta tropical pluvial ou floresta ombrófila densa, que tem as mesmas características dessa outra floresta tropical aqui, que é a Amazônia, maior floresta tropical do mundo, maior biodiversidade do planeta. Mata Atlântica e Amazônia, vegetações higrófilas, ou seja, adaptadas à umidade, perenes, vegetações de grande biodiversidade, grande porte, mata fechada, portanto, grande competição por luz, tá bom? Só para fechar aqui, nesse resumo, nessa pílula sobre domínios no Brasil, as faixas de transição, que são áreas nas quais os domínios eles se tocam e se mesclam. Então, geralmente são áreas de vegetações mistas. Essas aqui, são as principais do Brasil. A Mata dos Cocais, o Agreste,
e a grande planície do Pantanal. A Mata dos Cocais entre o Maranhão e o Piauí, no contato do domínio amazônico, Cerrado e Caatinga. Então essas vegetações elas se misturam nesse ambiente. O agreste, ali no Planalto da Borborema, que contribui para dificultar a entrada de umidade no interior do Nordeste, entre a Caatinga e a Mata Atlântica, e a grande planície alagada do Pantanal, Mato Grosso do Sul principalmente. Então, com as cheias do verão do rio Paraguai, o Pantanal ele enche d'água, inundando toda a planície durante o verão chuvoso desse clima tropical semiúmido. O Pantanal ele é conhecido como a síntese da vegetação brasileira, pois não tem uma vegetação característica própria dele. Ele é uma reunião de vegetações presentes no Brasil inteiro. Tudo bem? Minha gente, olha, uma breve apresentação sobre domínios no Brasil, espero que você tenha aprendido. Se você quiser mais informações, aulas um pouco mais aprofundadas, nos procure lá no site do Aulática, aulatica.com.br, que eu conto um pouco mais para vocês, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado. Tchau!